Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E eu quero convidar você a ficar conosco até o final desse conteúdo, quero convidar você a participar conosco através do seu comentário. Quero também convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e assim você estará nos ajudando a propagar, a levar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, e no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do batismo. Nós vamos ter aí, vou chamar assim, uma série onde nós vamos tratar desse assunto tão importante para os nossos dias. Nós vamos falar, por exemplo, o batismo e o seu significado. Nós vamos falar quais são as formas adotadas do batismo. Nós vamos falar também qual o significado do batismo segundo a Bíblia, qual a importância do batismo em nossas vidas. Nós vamos falar também por que devo ser batizado, como saber se o batismo trouxe alguma transformação na minha vida e o que preciso saber e entender após o batismo. Nós vamos também aprender e entender a responsabilidade que carregamos no nome de Cristo. E por último, nós vamos fazer aqui a conclusão. Portanto, no dia de hoje, nós vamos estar iniciando esse trabalho e com certeza será um trabalho que vai agregar na sua vida para a glória de Deus. Meus queridos, vamos falar o batismo e seu significado. Nós vamos começar entendendo o que é o batismo no dicionário. De acordo com o dicionário, a palavra batismo é um substantivo masculino, primeiro, ligado à religião, primeiro sacramento do cristianismo que apaga o pecado original de quem o recebe e a esse confere o caráter cristão. Segundo, também no ato ligado à religião, ato ou efeito de ministrar esse sacramento chamado batismo. A palavra batismo, no grego, é batismo, que significa emergir, mergulhar, colocar para dentro de. Então hoje nós vamos aprender aqui quais são as formas adotadas de se batizar. Você sabe disso? Você sabe quais são essas formas ou essas maneiras de se batizar? Nós vamos ver, na discussão sobre o modo de batismo, discute-se qual o modo apropriado de se realizar essa cerimônia. Basicamente, existem 3 maneiras de se realizar essa cerimônia. Nós temos a aspersão, nós temos a efusão e temos também a imersão. Aqueles que batizam por aspersão o fazem borrifando ou chuviscando água sobre aquele que está sendo batizado. Na efusão, a água é derramada sobre a cabeça. As igrejas mais conhecidas que praticam a aspersão e a efusão são as igrejas católica, apostólica, romana e a igreja presbiteriana. Inclusive, essas 2 igrejas, elas fazem também ou realizam também o batismo de crianças. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela usa uma regra de que se a criança tem o pai ou a mãe que são nascidos de novo, que fazem parte do corpo de Cristo, eles batizam
essa criança. Já na Igreja Católica nós sabemos que é diferente. Não importa se o pai e a mãe é praticante ou não. Eles simplesmente levam essa criança, marcam o batismo e levam essa criança é batizada. Então, nós já vemos aí uma diferença em relação a isso. Nós vamos ver também na prática da imersão, a pessoa é totalmente mergulhada em água. Essa última forma é a mais comum nas igrejas chamadas evangélicas, assim como nas igrejas pseudos cristãs, que são aquelas que até parecem cristãs, porém não seguem a palavra de Deus em sua totalidade. Essas igrejas chamadas pseudos cristãs, elas acrescentam ou retiram algo das escrituras sagradas. Portanto, logo, não podem ser consideradas uma igreja cristã, mesmo que ela tenha aparência, mas a partir do momento que praticam uma desses dois atos que eu mencionei aqui, ela perde a característica de uma igreja cristã verdadeira. Diante das formas apresentadas, fica a pergunta: qual a forma correta de batizar? Você sabe qual é a forma correta? Então, esse canal tem como nome Firmados na Palavra de Deus. Então nós vamos buscar dentro da Palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, o que ela nos orienta. Vamos ver? Muito bem. A Bíblia, ela não dá nenhuma regra específica qual seria a forma correta de batizar. Então, mais do que simplesmente batizado, o importante é o que esse ato, o que esse sacramento precisa significar na vida daquele que o faz. Mas nós vamos ver as evidências da Bíblia. As evidências indicam que a imersão era a forma mais comum de se batizar. Então, se ela era a forma mais comum, ou se dentro da Bíblia ela é a forma mais comum de se batizar, podemos entender que esta é a forma correta. Vamos falar o exemplo de Jesus, quando Jesus se batizou. É bem provável que Jesus tenha sido batizado por imersão. É bem provável. Preciso frisar isso. É bem provável que Jesus tenha sido batizado por imersão. Por que eu falo isso? Quando ele se encontra com João Batista, a Bíblia diz que ele entrou na água para ser batizado. Isso se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando ele encontra com João, eles entram na água. Podemos entender que seu batismo, se o batismo de Jesus tivesse acontecido por aspersão ou efusão, não teria a necessidade de entrar na água. Bastava tão somente pegar um pouco de água e jogar na cabeça dele. Ou até mesmo ter ido só à beira do rio e ali ter sido derramado a água na cabeça dele. Se tivesse sido por aspersão, teria se colocado em algo ou teria simplesmente borrifado com as próprias mãos
aspergido com a própria mão sobre o Senhor Jesus. Temos aqui também o caso do eunuco, que depois de ser instruído por Felipe, isso é muito importante, as pessoas que são batizadas serem instruídos, não tão somente serem pegos e aspergir a água, ou fazer a efusão, ou fazer a imersão e ponto. Não. As pessoas precisam ser instruídos. E aqui diz que depois que aquele eunuco foi instruído por Felipe sobre a palavra de Deus, que isso é muito importante, o etíope demonstra sua vontade de ser batizado, indicando a Felipe que havia chegado a um local com água em abundância. Então vamos pensar aqui. Se a forma correta de batizar fosse por aspersão ou efusão, ele não teria aguardado até chegar ao local onde houvesse águas. Mas você vê que a palavra de Deus, ela nos dá esse detalhe. Nós podemos entender, imaginamos assim, que todo viajante naquela época levava consigo a sua água, como por exemplo eu trouxe a minha água, aqui está. Então eu estou aqui num parque, não estou na minha casa, então eu trouxe água, a água qual eu já sabia que ia consumir. Então podemos entender assim que afinal todo viajante leva consigo água. E certamente aquele homem carregava consigo uma vasilha com água para o seu consumo. Então, fica essa característica aqui, que fica demonstrado, melhor dizendo aqui, de acordo com a palavra de Deus, que o batismo bíblico é o batismo por imersão. E vai dizer assim, olha o que diz. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Atos 8:36. Então, meus queridos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos feitos novas criaturas. Este novo nascimento não é algo feito por nós, mas é feito por Deus na dimensão espiritual. E aí é colocado a fé no nosso coração por meio do Espírito Santo, que assim cremos. Ser batizado não é só ser mergulhado ou derramado água sobre a cabeça. Esse ato precisa ser acompanhado de uma verdadeira transformação de caráter. Você entende dessa forma? Se você também entende dessa forma, deixe aí nos seus comentários a respeito desse nosso primeiro tópico aqui, falando sobre o batismo. Amém? E no próximo conteúdo nós vamos falar qual a importância do batismo em nossas vidas. Então já quero deixar aqui o convite para que você esteja acompanhando conosco o próximo conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.